Olá, meu nome é Natália e eu estou aqui hoje para juntos conhecermos um pouco mais sobre o FAP, um projeto que financia a educação de crianças e adolescentes em instituições particulares. É uma iniciativa bem legal e muito completa. Fique com a gente até o final desse vídeo que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais sobre educação. E o tema de hoje é... Olá, eu sou Camila, eu sou mãe, sou publicitária, produtora cultural e eu vim dar dicas para vocês de como incentivar os seus filhos a ler livros. E se você pensou, nem adianta que meu filho não gosta de ler, eu quero te dizer, a leitura é uma questão de hábito. Então eu desafio você a assistir esse vídeo e pôr em prática as 3 dicas que eu vou te dar. E depois disso, você vai me contar se funcionou ou não. Eu garanto que você vai ver uma transformação acontecer na sua casa com o seu filho e ele vai adentrar esse universo da leitura que é muito legal. A primeira dica e essencial é, se você quer que o seu filho leia, você também tem que ler, você tem que dar o exemplo. Na verdade, essa é uma dica que é o fundamento da educação. Nós, mães, somos o exemplo. As mães, os pais, os educadores são o exemplo da criança. Então, você tem que ter o hábito na sua casa de ler. Leia para você primeiro. Leia uma revista, um livro, até revista de receita vale, só não vale revista de fofoca. Ok, e depois que o seu filho vê você lendo, você vai ler para ele. Na verdade, você pode começar a ler para o seu filho enquanto ele estiver ainda dentro da sua barriga, no ventre. É verdade, o feto já escuta a voz da mãe. E ele já vai escutar a cadência de uma história contada. Então ele vai criando familiaridade com aquela maneira de contar a história. Então, leia quando ele estiver dentro da sua barriga, leia quando ele for bebê, leia quando ele for criança e quando ele aprender a ler, ele pode ler para você, né? E aí isso pode virar uma grande diversão. O importante é você saber que toda leitura reserva para nós um universo de aprendizados. Vamos lá. Se você for ler um livro específico sobre educação, por exemplo, você vai aprender mais sobre educação. Se você for ler um livro de ficção, isso é, de história, uma fantasia, uma história contada, você vai se divertir, você vai se entreter. E aí você vai me dizer, Camila, então se é uma diversão, o que eu estou aprendendo com isso? O nosso cérebro é um músculo. Toda vez que a gente lê, a gente está exercitando o nosso cérebro. E cada vez mais exercitando esse músculo, mais forte ele fica, mais inteligente a gente fica. Então, quando a gente for ler, mais aprendizado a gente vai absorver. Não só na hora de leitura, mas em outros momentos, fazendo outras várias coisas. E em todos os casos, na leitura, você está aprendendo a ler e a escrever melhor. E além disso, você está aprendendo regras gramaticais sem nem perceber. Isso não é incrível? E também você está aumentando o seu vocabulário, o seu do seu filho. Então, vez ou outra você fica surpresa. Nossa, meu filho falou uma palavra que eu nunca ensinei para ele. Você pode nunca ter ensinado para ele ou você pode não ter o hábito de falar. Mas em algum livro ele ouviu. Ou ele leu ou ele aprendeu ouvindo essa história de alguém. Né? Isso é sensacional. A segunda dica é, entenda o gosto do seu filho. É verdade, nem toda história agrada. Ele pode não gostar de um livro e pode amar outro livro. E aí chega uma hora muito interessante que você pode ter com o seu filho. Mostre os livros para ele, mostre que ele tem opções, mostre que tem livros com figuras, mostre que tem diferentes maneiras de ilustrar um livro. Tem livros com fotos, tem livros que são desenhos mais coloridos, tem livros que são desenhos mais gráficos. Então isso é muito interessante, porque em alguma das coisas, alguma figura ou alguma história vai agradar o seu filho. E você tem que respeitar isso e entender esse universo do gosto dele para poder acertar da próxima vez. Tem algo que é muito importante sobre a escolha do livro, que é a classificação etária do livro. Isso é muito importante. Cada livro é feito para uma idade. Então, se você for ler um livro adolescente para criança de 4 anos, ele não vai gostar, porque não é o assunto, não é o desenho do livro, tá? Então, fique atento nisso, porque cada livro aborda um universo de idade. Fica ligado nisso, que com certeza isso vai ajudar a criar um interesse maior pelo livro, ok? E a terceira dica é, dê ênfase quando você for contar uma história.
Nada mais chato quando a gente escuta uma história que é toda falada no mesmo ritmo, blá, 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 blá. Até eu tenho sono e você também. Imagina a criança que também tem mil coisas para pensar e ela tá com vontade de brincar e vontade de fazer um monte de coisa. Então, quando você for ler a sua história, faça dela uma história muito interessante, dê ênfase nas palavras, faça vozes, faça a voz da princesa, a voz do pirata. E quando chegar uma hora, uma situação que vai vir uma onda, a onda! Então você tem que criar uma história fantástica. Não adianta só ler, tem que criar uma história fantástica. E dessa forma o seu filho vai viajar na história com você e não vai ser só uma leitura, vai ser uma grande diversão. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por me ouvir. Eu espero que todo mundo fique com vontade de ler e praticar a leitura em casa. E faz o seguinte, deixa o seu comentário embaixo, dá like nesse vídeo, compartilha com mães, amigos, para que a leitura vire uma coisa muito maior do que está rolando hoje em dia. Tem muito pouca gente lendo e eu tenho certeza que a leitura é uma porta que precisa ser aberta na casa de todas as pessoas, tá bom? Compartilha, dá like, comenta com seus amigos e conta pra gente depois a sua experiência, ok? Valeu, brigadão, beijo. Gostou do vídeo? É um assunto muito importante, não é verdade? Aliás, nós, o FAP, acreditamos que tudo que envolve educação é prioridade. Contudo, infelizmente o Brasil não tem investido em educação como deveria, e o resultado disso é uma educação pública deficiente em que muitos nem sequer saem aptos para entrar em uma universidade. Dessa forma, todo o potencial desse país depende da nossa decisão de mudar essa realidade, e o FAP é um instrumento para essa mudança. Atualmente, muitas crianças e jovens já passaram pelo FAP, e muitos outros estão sendo beneficiados por ele hoje, estudando em escolas de qualidade. Esse projeto é mantido através de parceiros que investem mensalmente valores a partir de R$50. Gente, R$50! Isso é o valor de uma pizza, um lanche, uma camiseta ou nem isso. Mas com esses mesmos R$50 você pode mudar o futuro de uma pessoa. Você tem ideia disso? Sabemos que manter uma criança em uma escola particular não é barato, principalmente nos dias atuais. Contudo, o FAP, através de seus parceiros, oferece aos seus alunos muito mais do que apenas uma mensalidade em uma escola particular. Eles recebem material escolar, uniforme, nutricionistas, acompanhamento com psicólogos, educadores físicos, aulas de musicalização, reforço escolar, transporte e lanche. Ou seja, seus R$50 mensais se transformaram em toda essa estrutura para essas crianças. Depois de saber de tudo isso, com certeza você vai querer ser parte dessa mudança. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer sua doação agora mesmo. Nós contamos com você para mudar o mundo através da educação.